Olá, meus caros alunos, vamos dar seguimento. Lembrando que na aula anterior nós falamos sobre o ponto de pedido, falamos sobre tempo de reposição, tá certo? Que vai das 3 fases, e falamos sobre o cálculo do tempo do ponto de pedido, que é uma quantidade que ao ser alcançada você já deve iniciar o processo de reposição, beleza? Vamos continuar com nossos conceitos e questões. Vamos lá, vamos falar um pouco sobre a classificação ABC. Professor, o que é a classificação ABC? Que na verdade é um diagrama, na verdade é um gráfico que mostra quais são os produtos que você tem que dar maior importância dentro do teu estoque. Exemplo, dentro do teu estoque, você tem diversos produtos estocados. Nós já aprendemos que existem diversos produtos estocados. Mas existem aqueles produtos dentro do teu estoque que têm uma importância maior. Por quê, professor? Porque ele tem um custo maior. Então, tem produtos que têm uma importância maior porque tem um custo maior, os produtos que têm um custo intermediário e aqueles produtos que têm um custo menor, tá certo? Então, a curva ABC, ela vai te mostrar exatamente qual é o grupo de materiais que tem um valor maior, o grupo de materiais que tem um valor intermediário e o grupo de materiais que tem um valor um pouco menor. Por que você precisa saber isso? Porque se você sabe qual é o produto que tem maior valor no teu estoque, significa que você tem que dar uma atenção maior a ele. Aí a pergunta que não cala, professor, se eu tenho um produto A, que é o que tem maior valor no meu estoque, eu devo ter muito no meu estoque, né? Não, nós já aprendemos que se você tiver um estoque dilatado, você tem capital investido parado. Então, se você tem um produto que vale muito, o objetivo é que haja uma alta rotatividade, ele venda muito, produz e venda, porque é aí que vai estar teu lucro. Se você tiver com o dinheiro parado lá no teu estoque, você está perdendo dinheiro e não ganhando. Tranquilo? Então, voltando para cá. Instrumento que permite ao administrador identificar quais os itens que justificam maior atenção e tratamento adequado quanto à sua administração, para manter um controle melhor do estoque e reduzir seu custo, sem comprometer o nível de atendimento. É importante classificar os itens de acordo com a sua importância relativa no estoque. Assim surge a importância da classificação do estoque pela curva ABC, tá certo? Também chamado de diagrama de Pareto, beleza? Olha o gráfico aqui, pessoal, como é simples. Aqui eu tenho o valor, porcentagem, e aqui a quantidade. Ó. Eu tenho elementos do grupo A, na classe A, no grupo B e no grupo C. Perceba aqui que a classificação, ó, os elementos na classe A é o que tem menor quantidade no estoque. Perceba que a quantidade é pequena. Por quê? Porque ele só tem 20%. De todo o meu estoque, somente 20% estão na classe A. Por quê, professor? Porque eles têm que ter pouca quantidade, porque em valor ele equivale a 80%. Resumindo, é o produto que eu tenho que ter menos do meu estoque, porque ele vale mais. O produto que vale mais, galera, ele tem que rodar mais, tem que vender mais. Eu não posso ter muito do produto valioso no meu estoque, senão fica muito dinheiro parado. Nós já aprendemos que dinheiro parado, capital investido, parado, significa prejuízo. Então, o produto A, apesar de ele ter pouco, dele só ter 20% no estoque, ele equivale a 80% do meu valor. Ou seja, ele é uma quantidade pequena, mas o valor dele, ó, é o maior que tem. O valor financeiro de todo o meu estoque, 80% é só do A. Já no B, perceba aqui que na classe B eu já tenho uma quantidade maior de peças. 30% do meu estoque é formado por peças da classe B. E equivale a quantos por cento em valor do meu estoque? 15% só. Beleza? E o C, professor? O C é o produto que eu tenho mais do meu estoque. Mas o valor financeiro desse produto é só 5%. Então, perceba, eu como gestor, o que eu devo fazer? Eu devo me preocupar mais com os produtos da classe A. Não é isso? Em produzir e vender. Porque não adianta produzir e deixar estocado. Então, a classificação ABC é uma ferramenta gerencial, é uma ferramenta que dá ao gestor a possibilidade dele analisar quais são os produtos que ele tem que dar uma importância maior, uma atenção maior, tá certo? Quais são os produtos que ele deve dar uma atenção intermediária e aquele que ele deve dar menos atenção em relação aos outros. Por quê? Porque ele tem que fazer rodar o dinheiro, tá certo? É isso que serve a curva ABC, ou classificação ABC, ou diagrama de Pareto. Beleza? Então vamos lá, vamos para frente. Lote econômico de compra. Deixa eu explicar um negócio para vocês aqui que é interessante para vocês entenderem o que é o lote econômico de compra. Vamos analisar dois lados. Se você comprar numa quantidade grande, um lote numa quantidade grande, eu quero comprar um lote com 200 peças. Então, eu quero comprar um lote de 200 peças. Se eu comprar um lote numa quantidade grande, percebo que eu ganho desconto. Não é isso?
Quanto maior a quantidade que você compra, maior a possibilidade de você conseguir as melhores condições, melhores descontos. Exemplo, professor, se eu for na loja e comprar uma camisa, eu vou pagar um preço unitário. Ele vai me cobrar, por exemplo, R$100 por essa camisa. Mas se eu chegar lá para o vendedor e falar, meu irmão, eu quero comprar 10 camisas dessas, 10 iguais. Aí o que ele vai falar? Opa, já que você está comprando uma quantidade maior, eu vou te dar um desconto. Aí ele me deu um desconto e o preço de cada uma saiu por R$80. Então, percebo que se eu comprar numa quantidade maior, eu vou pagar o preço unitário um valor menor. Se eu fosse comprar uma camisa sozinha, era R$100. Se eu for comprar 10 camisas, ele me cobrou 800. Significa que por cada camisa eu paguei R$80. Então, ganhei um desconto. Então, percebo que se você comprar numa quantidade maior, você consegue mais desconto. Você consegue vislumbrar isso no teu cotidiano, no teu dia a dia. Tranquilo? Beleza. Mas nós sabemos também que existe um custo para estocar esse material. E quanto maior a quantidade de materiais, maior o custo para estocar, não é verdade? Então a questão é, adianta eu comprar numa quantidade grande e ganhar um desconto, e esse desconto que eu ganhei na quantidade, eu perder na hora de estocar? Por quê, professor? Porque se você compra uma quantidade grande, você ganha um desconto grande. Mas se você comprar uma quantidade grande, vai aumentar o teu custo para armazenar isso aí. Então, aumenta o custo de armazenagem. Então, não adianta você ganhar de um lado, no desconto da quantidade, e pagar mais caro para estocar isso aqui. O que você ganhou de desconto aqui, você perde na estocagem. Concorda comigo? Então, o que é um lote econômico de compra? É aquela quantidade que você compra, que você ganha no desconto e não perde na estocagem. Então, você sai lucrando. Deu para entender? Então, lote econômico é aquele lote ponderado, é aquele valor, aquela quantidade que você ganha no desconto da quantidade e não perde na hora de estocar. Tá certo? Você ganha dos dois lados. Porque não adiantaria você ganhar de um lado e perder do outro, seria zerado. Chama-se lote econômico de compra. Olha o conceito. É a abordagem mais comum para decidir quanto de um particular item pedir, quando o estoque precisa de reabastecimento. Essencialmente, essa abordagem tenta encontrar o melhor equilíbrio entre as vantagens e desvantagens de manter o estoque. Em outras palavras, significa que deve-se achar um meio termo entre não perder o desconto por comprar em grandes quantidades e não aumentar muito o custo de armazenagem, ou seja, ganhar na quantidade comprada e não perder nos custos de armazenagem. Esse é o conceito de lote econômico de compra. Perfeito? É o meio termo. Ganha na quantidade e não perde na estocagem. Perfeito? Então vamos lá. Conceito de rotatividade ou giro do estoque. Rotatividade ou giro do estoque, quantas vezes, num determinado tempo, o teu estoque foi renovado? Ah, professor, no intervalo de um ano, eu renovei meu estoque 8 vezes. Então, giro de estoque ou rotatividade significa quantas vezes você precisou renovar teu estoque, precisou reabastecer teu estoque. Por exemplo, lá na minha casa, nós fazemos compras semanais. Ou seja, a cada semana nós fazemos compra no mercado, beleza? Então, qual é o meu giro de estoque em um mês? Quantas vezes eu vou no mercado em um mês? Em um mês, professor, eu fui 4 vezes no mercado, porque eu vou toda semana, um mês não tem 4 semanas, então o meu giro de estoque mensal eu vou 4 vezes no mercado, então 4 vezes eu vou reabastecer a despensa lá de casa. Beleza? Então, giro de estoque ou rotatividade significa quantas vezes você precisou reabastecer teu estoque num determinado período. O meu período é mensal. Então, como eu vou uma vez por semana no mercado, significa que no mês eu reabasteci minha despensa lá de casa 4 vezes. Perfeito? Olha aqui, ó. A rotatividade, giro de estoque, demonstra quantas vezes por unidade de tempo o estoque se renovou. Para calcular o giro de estoque, é necessário possuirmos o valor do custo das vendas ou o consumo do período e dividimos pelo valor. Exemplo, o consumo anual de um item foi 800 unidades. Então, aqui ele está dando que dentro de um ano ele consumiu 800 unidades. E o estoque médio de 100 unidades. Então, dentro de um ano, dentro de um período, ele consumiu, o consumo médio foi de 800 peças num ano. Tá certo? E o estoque médio dele era 100 peças, ou seja, todo mês ele tinha mais ou menos 100 peças. Quantas vezes ele renovou? Basta ele dividir. Ó. Custo médio dividido pelo estoque médio. Qual era o custo médio ou período? 800 dividido por 100 significa que ele renovou o estoque dele 8 vezes. Mas isso aqui não precisava nem da fórmula, a lógica já mataria. Olhando para cá, o que ele diz? Que dentro de um ano,
dentro de um ano, ele teve um consumo de 800 peças. Dentro de um ano, ele consumiu 800 peças. E o consumo médio mensal dele, o estoque médio, perdão, era de 100 peças. Então, sempre ele tinha 100 peças no estoque dele. Se ele consumiu 800, significa que ele precisou renovar o estoque dele quantas vezes? 8 vezes. Porque 8 vezes 100 dá 800. Foi o consumo dele. Então, lembre da seguinte forma, você consome tanto de compras na sua casa por mês, quantas vezes você precisou renovar, tá certo? Então, isso chama-se rotatividade ou giro de estoque. Então, basta dividir o valor maior, que é o consumo, pelo estoque médio. Você vai saber quantas vezes precisou repor teu estoque. Aqui é a fórmula direta. Tranquilo? Vamos lá. Antigiro. Antigiro significa qual é o tempo, qual é o período que teu estoque mínimo segura, que teu estoque médio segura. Vamos lá. Indica quantos meses de consumo equivale ao estoque médio. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui clássico. Vamos supor que eu tenho um consumo de 4 quilos de arroz por semana. Então, lá em casa, o consumo é 4 quilos de arroz por semana. Beleza? E eu tenho um estoque de 16 quilos de arroz lá em casa. Então, presta atenção. Eu tenho um estoque, eu tenho um consumo médio de 4 quilos de arroz por semana. Então, a cada semana lá em casa se consome 4 quilos de arroz. E eu tenho um estoque médio de 16 quilos. Quanto tempo dura para consumir esses 16 quilos? Faz a conta aí. Então, ó, eu tenho 16 quilos no meu estoque médio, não é isso? E eu como 4 quilos por semana. Então, 16 dividido por 4 significa que o meu estoque médio dura 4 semanas para acabar. Não é isso? Um mês para acabar meu estoque médio. Por quê, professor? Porque lá em casa todo mundo come 4 quilos de arroz por semana. Se eu tenho lá na minha despensa 16 quilos, quanto tempo vai demorar para gastar esses 16 quilos? Ah, professor, vai demorar 4 semanas. Então, o antigiro significa dizer qual o tempo que demora para consumir o teu estoque médio. Aqui, ó. Indica quantos meses de consumo equivale o estoque médio. Um item que tem um estoque de 3.000 unidades. Então, dentro daquele estoque, daquela empresa, tem 3.000 unidades. E é consumida a uma taxa de 2.000 unidades por mês. Então, aqui como é direto. No estoque dessa empresa tem 3.000 unidades. Beleza? Está lá estocado. E o estoque, o consumo médio, ou seja, mensalmente, ele consome 2.000 peças. Então, quanto tempo demora para gastar essas 3.000 peças? 3.000 dividido por 2.000 dá 1,5. Significa que demora 1 mês e meio para acabar esse estoque dele. Veja como é direto. A própria lógica já resolve a questão. Então, no meu estoque eu tenho 3.000 peças e eu gasto por mês 2.000 peças. Então, quanto tempo demora para acabar o meu estoque? Demora 1 mês e meio. Então, o meu antigiro é exatamente 1 mês e meio, que é o tempo que demora para consumir o meu estoque médio. Perfeito? Então, não esqueça, rotatividade ou giro de estoque é quantas vezes o teu estoque foi reabastecido num período de tempo. Já o antigiro significa qual o tempo que demora para consumir o teu estoque médio. São dois conceitos interessantes. Tranquilo? E aqui uma questão, ó. Julgue o próximo item. É adequado classificar pelo critério de aplicação os materiais didáticos considerados materiais auxiliares utilizados na secretaria de um órgão público? Perfeito, corretíssimo. Então, vai ser considerado material auxiliar, um material didático. E, para complementar, tem aqui, ó, materiais de consumo geral, materiais de consumo, auxiliares, aplicados em diversos setores da empresa. E aqui tem materiais, alguns conceitos. Materiais quanto à aplicação. Quanto à aplicação, os materiais podem ser materiais produtivos, ou seja, compreende todo o material ligado direto ou indiretamente ao processo de produção. Ligado direto ou indiretamente chama-se materiais produtivos. Matérias-primas são materiais básicos e insumos que constituem os itens iniciais, ou seja, matéria-prima é aquele material que inicia o processo, é aquele material que tem maior quantidade num processo. Beleza? Produtos em fabricação, também conhecidos como materiais em processamento, nós já vimos. Materiais em processamento, quando você pega a matéria-prima e inicia o processo de transformação, chamamos de material em processamento. Produtos acabados, que são os produtos já prontos, nós já vimos esses estoques. Quando você pega um produto semi-acabado e a ele coloca componente, você transforma esse produto em acabado, nós já vimos esse conceito. Materiais em manutenção, materiais aplicados em manutenção com utilização repetitiva.
Materiais improdutivos, materiais não incorporados ao produto no processo produtivo. Se for produtivo, ele está associado ao processo, improdutivo não está. Materiais de consumo geral, materiais de consumo, auxiliares, aplicados em diversos setores da empresa, ou seja, para não parar as atividades da empresa. Perfeito? Quanto ao valor de consumo, nós já vimos quanto ao valor de consumo a curva ABC. Nós acabamos de falar sobre a classificação ABC, a curva ABC, o diagrama de Pareto. Materiais no grupo A, B e C. Qual é o que é mais importante, professor? Qual é o que tem o maior valor? É o material do grupo A. Qual é o que tem o valor intermediário? O material do grupo B. E o menor valor? Material do grupo C. Nós já vimos essa classificação. E quanto à importância operacional, quais são aqueles materiais mais importantes para a operação, para o processo? Aí nós temos classificado em X, Y, Z. Materiais X, materiais de aplicação não importantes, com similares na empresa, ou seja, tem substituto. Materiais Y, materiais de média importância para a empresa, tá certo? Com ou sem similar. E o material Z são os materiais de importância vital para a empresa, sem similar na empresa, e sua falta ocasiona paralisação. Então, o menos importante é o X. Por quê? Porque ele tem um substituto. O Y é o intermediário, porque ele pode ou não ter substituto, mas o material Z é aquele mais importante, porque se ele faltar, não tem um substituto para ele. Então, em relação à sua importância no processo, nós temos X, Y e Z. Então, aqui são algumas classificações para fortalecer o nosso conceito. Beleza? Então, reveja essa aula, na próxima aula nós vamos dar continuidade. Grande abraço, galera!